Olá, boa tarde. Olá, muito boa tarde. O número de crianças em situação de trabalho infantil caiu 10,25% entre os dois últimos censos divulgados pelo IBGE. Dados do mesmo instituto, no entanto, dão conta de que mais de 175 mil meninas e meninos gaúchos estão trabalhando na idade em que deveriam brincar, estudar e desenvolver a personalidade. Um seminário hoje em Porto Alegre discute a erradicação do trabalho infantil e a promoção dos projetos para jovens aprendizes. O Ministério Público do Trabalho e Emprego, junto com o Instituto Brasileiro Pro Educação, Trabalho e Desenvolvimento, promoveram o encontro na capital. No Rio Grande do Sul, passa de 83 mil o número de crianças entre 5 e 15 anos que trabalham e chega a quase 93 mil de jovens entre 16 e 17 anos. Já o mapa do trabalho infantil mostra diferenças entre as áreas rurais e os grandes centros. Estará, claro, nos centros urbanos com esses trabalhos que nós chamamos tradicionalmente urbanos, ligados principalmente à questão relacionada à pobreza. Lavagem de veículos, catação de recicláveis. Na zona rural é diferente, considerando a proporcionalidade, ou seja, o total de crianças e adolescentes de uma localidade, quantas estão trabalhando, a proporção é muito maior que no meio urbano. O que leva elas a trabalhar já não é tanto a questão da pobreza. Então, esses aspectos da localidade onde nasce, aspectos culturais. A lei brasileira proíbe o trabalho infantil. Jovens a partir dos 14 anos podem se beneficiar da lei da aprendizagem, um instrumento que exige que toda empresa com mais de 7 funcionários destine vagas aos jovens para aliar a aprendizagem ao trabalho. No Rio Grande do Sul, a carga horária é de 4 horas, o que permite não atrapalhar os estudos. O objetivo é quebrar um ciclo muito comum que leva as crianças ao trabalho antes do tempo. Aí coloca ele para trás, ajudá-lo no trabalho na empresa, daí na empresa ele fica 8, 10, 12 horas, não consegue sair de lá e estudar pelo cansaço e tudo mais. Acaba saindo do colégio e a gente continua naquele ciclo de que daqui 20 anos aquele jovem vira o pai que chama o filho para trabalhar e 20 anos vira o pai que chama o filho para trabalhar. O Ministério Público age na promoção do trabalho formal e protegido e também na fiscalização. Qualquer cidadão pode denunciar. Nós temos um número bastante expressivo do Disque 100, que inclusive a gente precisa que seja mais divulgado, justamente para que as pessoas tenham como chegar ao melhor meio de denunciar, o mais simples, né, o mais próximo. Mas, de qualquer modo, qualquer pessoa pode fazer a denúncia no site do Ministério Público do Trabalho, inclusive, se entender necessário, solicitando o sigilo de sua identidade. Ontem foi mais um dia de votações importantes e tumultuadas na PEC da reforma política na Câmara dos Deputados, além de aprovar o mandato de 5 anos. Para todos os cargos eletivos, incluindo senadores, o plenário rejeitou a proposta que pedia o fim do voto obrigatório e a que previa a coincidência das eleições municipais e gerais. Já o plenário do Senado aprovou o substitutivo ao projeto da Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência. O texto é uma espécie de marco legal e trata de questões relacionadas a diversos aspectos da vida de pessoas com algum tipo de limitação física ou intelectual. A matéria define o que é deficiência, prevê atendimento prioritário em órgãos públicos e dá ênfase às políticas públicas. Medidas como a possibilidade de uso do FGTS para a compra de órteses e próteses e a obrigatoriedade das prefeituras quanto a tornar as calçadas acessíveis estão inclusas na matéria. Agora, o texto segue para a sanção da presidente Dilma Rousseff. Já está disponível para consulta pública na internet a relação completa com os nomes e salários dos servidores do Estado. As informações foram divulgadas na tarde de ontem no portal Transparência. Podem ser consultados os vencimentos de mais de 370 mil funcionários da administração direta, autarquias e das fundações do Estado. A medida atende a uma determinação do governador José Ivo Sartori. Basta acessar o endereço eletrônico www.transparencia.rs.gov.br para ter acesso aos dados. Uma pesquisa realizada em 62 escolas estaduais da capital mostrou que em metade delas, a matemática é a disciplina que tem o maior índice de reprovação. Dispostos a mudar essa realidade, educadores buscam novas formas de estimular o interesse dos alunos pelos números.
Christopher desenha a máquina dos números no quadro de giz e logo começa a brincadeira. Se o número que entrou na máquina é o 10, que número estava lá dentro que o transformou em 17? Cada vez a gente tem que ir contando 7. A gente vai pulando 7 e daí vai dar o número que deu. A atividade faz parte do circuito da matemática. O método, que pretende desenvolver o gosto pela disciplina, está sendo implantado em 10 cidades do país. O trabalho começa com as crianças das séries iniciais, antes que o bicho-papão comece a assustar. Quanto mais velha a criança, menos gosto ela vai tendo. Isso, tem pesquisas, né, sobre isso. E aí se percebe que a criança tem um gosto com 7 anos, com 9 ela já gosta menos, com 13 gosta menos ainda, com 15 já não gosta mais, né? E a ideia, então, é focar nas crianças mais novas justamente por isso. Ainda não tem bloqueios. Uma pesquisa feita em 62 escolas estaduais da capital mostrou que em 30 delas, a matemática é a disciplina que mais reprova. Entre as causas, falta amor pela disciplina. Mas não para os cerca de 800 alunos que participam do Círculo da Matemática em Porto Alegre. Pode até ser difícil, mas é legal. Muito legal. Gosto mais de matemática e tudo do colégio. Gosto de todas as disciplinas? Só matemática. Então, quanto é 3 vezes 3? 6. Não, gurias. 3 vezes 3. 9. Errou? Não tem problema. Aqui se aprende com o erro. Não tem problema se tu errar nem dentro de sala de aula. Sinta-se à vontade, que a gente vai brincar com a matemática. Construir os conhecimentos brincando, basicamente, assim, de uma forma super à vontade. 9 escolas em Porto Alegre e uma em Novo Hamburgo participam do projeto na região sul. Uma delas é a Escola Municipal Ana Íris, na zona norte da capital. O colégio, que já desenvolve projetos como a reciclagem de brinquedos e a horta comunitária, agora se abre para uma aprendizagem diferente da matemática e já colhe os resultados. As professoras de sala de aula relatam que notam a diferença desses alunos quando elas fazem uma atividade mais formal de matemática, que eles citam o ciclo da matemática e se colocam no conhecimento em relação a isso. Que bacana. Agora o nosso assunto é saúde. A direção do Hospital São Vicente de Paulo de Osório, no litoral norte, voltou atrás e vai seguir atendendo nas alas obstétrica e cirúrgica. Na quarta-feira, a administração havia dito que os serviços seriam suspensos por falta de dinheiro. Segundo a instituição, desde janeiro deste ano, o governo estadual não faz repasses. O débito seria de R$600 mil. A Secretaria de Saúde, no entanto, diz que o hospital vem recebendo um valor mensal de R$900 mil. O atendimento na instituição seguirá normalmente pelo menos até a próxima terça-feira, quando haverá uma reunião da direção com a Secretaria da Saúde. Conscientização e diagnóstico precoce. São esses os objetivos de uma campanha da Secretaria Municipal da Saúde que incentiva a realização do teste de HIV de forma rápida e gratuita. Porto Alegre é a capital brasileira com as maiores taxas de detecção de casos de AIDS. Na tentativa de diminuir a epidemia na capital, a Secretaria Municipal de Saúde vem realizando ações na cidade. Nesta unidade móvel são feitos exames para o diagnóstico da AIDS e, se necessário, são encaminhados para o tratamento. O Fique Sabendo Jovem é uma ação de prevenção do HIV, sífilis e hepatites virais e também é um trabalho de promoção de saúde, direitos sexuais e reprodutivos direcionados à população de jovens na cidade em parceria com o Unicef. Na unidade móvel podem ser feitos testes rápidos que ficam prontos em 30 minutos. A ideia de estacionar o veículo na Cidade Baixa é conscientizar jovens de 15 a 24 anos. Essa é uma estratégia inovadora, né, justamente porque é direcionada a um público que tem aumentado os índices de infecção pelo HIV, né, os índices de AIDS. Então, essa estratégia existe em Fortaleza, nós somos a segunda capital. Nós temos também um outro projeto de prevenção nas escolas municipais e estaduais, que é o Galera Curtição, que já existe há 3 anos. E a gente tem várias outras ações. Uma grande preocupação das mulheres é a prevenção do câncer de mama. O que muita gente não sabe é que a doença pode sim afetar também os homens. É raro,
O câncer de mama em homens representa cerca de 1% do total de casos. O problema é que muitas vezes é descoberto já em fase avançada. Nós conversamos agora com o mastologista do Hospital Ernesto Dornelles, Andrei Reginato. Boa tarde. Boa tarde. É um prazer vir aqui falar sobre esse assunto que afeta os homens. Ficam muito preocupados com essa situação do câncer de mama em homens, né? Normalmente o homem não faz autoexame, ele fica com receio de exames, não procura médico, né? Bem diferente das mulheres que fazem regularmente os exames preventivos. Pois né? nas mulheres é muito mais comum, né? E as doenças são similares nos homens, nas mulheres? Os aspectos são parecidos? Os aspectos são parecidos, os prognósticos também. O problema é que o homem procura ajuda em casos mais... quando já está avançado, né? É diferente da mulher que faz uma mamografia, identifica lesões precoces, né? O homem, ele já, quando procura ajuda, ele já tem um tumor mais avançado, com, às vezes até com metástases, né? O problema é o tempo que ele leva até procurar ajuda. Pode ser genético, ou seja, os homens que têm casos já na família de câncer de mama têm mais chance de ter a doença? Tem uma associação também, um histórico de câncer de próstata, né? O fato do homem ter câncer de mama, ele pode significar uma alteração genética, é um fator bem importante para filhas, né, e filhos fazerem rastreio, né? O câncer de mama em homem, ele está mais associado realmente a alguma alteração genética. Né? E é mais comum em determinada idade? Claro, quanto maior a idade, maior o risco de acontecer. Né? Um diagnóstico diferencial do câncer de mama em homens é, às vezes, a ginecomastia. Né? A ginecomastia é o aumento do volume mamário que acontece por diversos fatores, né? Às vezes até medicações, né? Ou a obesidade. E o homem, às vezes, fica achando que é uma coisa natural da mama dele e ele não identifica um nódulo, né, que representa pode ser um câncer de mama. O diagnóstico, a forma de diferenciar, principalmente, é na consistência, né? Quando você tem um aumento da mama no homem, normalmente a consistência é como uma mama normal de mulher, né? Ela é mais macia. Um nódulo, um câncer de mama, ele já representa uma alteração um nódulo mais endurecido, né? Às vezes uma ulceração de pele ou mamilo, ou retrações, né? A pele fica repuxada. E isso já nos fala a favor de ser um câncer, né? Mas o recado que tem para dar é que qualquer alteração que sinta, né? Às vezes até a companheira pode sentir alguma alteração na mama do marido, ou ele sentir qualquer diferença, procurar o médico para ser avaliado. Então, a principal orientação é fazer o exame de toque, assim como as mulheres fazem. Exame de toque, né? O homem não tem indicação, como é uma doença mais rara em homens, ele não tem indicação de fazer rastreio por mamografia, como é feito nas mulheres, né? Mas é o autoexame que indica de procurar ajuda. E após o exame de toque, existem outros exames? Como é que funciona o encaminhamento para o tratamento? Assim como na mulher, os exames de imagem são os mesmos, né? O homem também faz mamografia, né? A gente tem uma sensibilidade muito boa com a mamografia de identificar ou diferenciar lesões na mama de uma ginecomastia, né? O uso também da ecografia, né? Ajuda, nos auxilia, né? Como é feito na mulher. E a biópsia também é da mesma forma que na mulher. E qual o tratamento, então? O tratamento consiste em, como na mulher, ressecção da área, né? Como a mama do homem normalmente é menor, não se faz ressecções parciais da mama, se tira toda a mama, né? A avaliação dos gânglios na axila, né? E depois quimioterapia, dependendo do caso, dependendo do estágio da doença, a radioterapia também, né, se faz, como é feito na mulher, inclusive as doses. E por que no caso dos homens ele é descoberto mais tarde, a doença é descoberta mais tarde, em relação às mulheres? Justamente pelo fato do homem não fazer rastreio, né? O homem, ele
procura, como não tem também indicação de fazer todo ano os exames de rotina, o homem procura quando já tem alguma alteração. E às vezes o homem reluta a procurar ajuda, né? O tempo de evolução da doença é o mesmo que na mulher, né? O que leva a acharem normalmente estágios mais avançados é isso, o homem não procura ajuda. A gente falou na questão genética, mas existem outros fatores de risco? Bom, fatores de risco para câncer de mama em geral, né? O fato da obesidade, né? Pode estar associado, né? O tabagismo, né? As alterações genéticas, né? Isso são fatores que tanto para o homem quanto na mulher são os mesmos. Tá certo, então. Muito obrigada, Andrei Reginato, mastologista. Uma boa tarde para você. Boa tarde, obrigado. O maior conflito armado internacional da América do Sul completa 150 anos. A Guerra do Paraguai é tema central no seminário que vai até domingo em São Borja, na fronteira com a Argentina. O município teve um papel importante na resistência contra as invasões paraguaias. A guerra ficou no passado, mas serve de lição para o futuro. O segundo dia das atividades do Seminário Internacional A Guerra do Paraguai, História, Historiografia e Ensino contou com 2 palestras. A temática foi a resistência de São Borja. Os palestrantes trouxeram um resgate histórico para o público presente. O tempo transcorrido de 150 anos já apagou todas as lembranças ruins da guerra. Acredito que hoje o próprio Mercosul está se encarregando de fazer o contrário daquilo que aconteceu em 1865, a união dos países que eram inimigos durante a guerra. Hoje o Brasil, a Argentina, o Uruguai e o Paraguai necessitam estar juntos para sobreviver neste mundo globalizado. Marcos é aluno de Ciências Políticas. Eu acredito que dar uma olhada no passado nos faz refletir sobre as nossas ações do presente e calcular o que a gente vai fazer no futuro. Portanto, estudar sobre a Guerra do Paraguai é importante para que a gente não volte a repetir ações como guerras, como problemas entre países e disputas diplomáticas como aconteceu no passado. Foi lançada em Canoas a primeira rede do país para a proteção da comunidade LGBT. A ideia é combater a homofobia e garantir a todos os mesmos direitos e oportunidades. O grupo prepara uma cartilha com orientações sobre atendimento a vítimas de violência e formas como humanizar esse processo. Bibiane é voluntária em um projeto que dá orientações à população LGBT de Canoas. A motivação para ajudar partiu da sua própria experiência de vida. Por agressões verbais e até mesmo agressões físicas, onde eu vim trabalhar voluntário aqui nessa coordenadoria para trazer orientação a essas pessoas que hoje também estão sofrendo ou que talvez eu possa proteger elas a não acontecer o que já aconteceu comigo, né? A Rede Arco-Íris, lançada esta semana no município, quer ampliar esse apoio à comunidade homossexual, através de uma força-tarefa que inclui diversos órgãos públicos. Órgãos de saúde, órgãos de segurança, órgãos de educação, de desenvolvimento social também. A partir da instalação da rede, as informações elas vão estar articuladas. Portanto, a coordenadoria ela vai ter a possibilidade de ter relação com todas as situações de violência para o público LGBT que acontecerem na nossa cidade. Em Canoas também está o primeiro cartório da diversidade e da intolerância religiosa, que funciona aqui na 4ª Delegacia de Polícia, onde são registradas as ocorrências de homofobia. Os últimos dados oficiais da Polícia de Canoas apontam 19 registros de crimes contra homossexuais no ano passado. Para muitos, a homofobia é uma realidade que precisa ser melhor discutida. Acredito que deve ser tratado da mesma forma como é tratado os outros assuntos. Eu acho que deve ser debatido como um assunto normal. De forma aberta, clara, todas as pessoas têm direito de escolha e de respeito. Eu acho que toda forma de amor é válida. O importante é ser feliz. Bom, e há um dia da data em homenagem aos namorados. O comércio está otimista. Apesar do momento econômico que vive o país, a projeção é de que o volume das vendas aumente em comparação com o ano passado, mas a tendência é de presentes mais baratos. A reportagem é da TV Ijuí.
Para alguns, o preço não importa. Nessa data não importa o valor, importa o amor que tu sente pela pessoa, né? Para outros, a regra é economizar. Economizar com qualidade, né? Opções é o que não faltam para presentear nessa data. Como já é de tradição, o urso em forma de coração, os ursos grandes, os ursos pequenos é uma grande pedida, porque tem desde o pequeno um valor baixinho até os maiores, para quem quer presentear com um urso maior. O Dia dos Namorados é considerada a terceira melhor data para quem trabalha no comércio. A expectativa é de aumento de 2% nas vendas em relação ao ano passado. Como houve tantos aumentos em tantos itens do bolso de cada pessoa, que todos nós fomos atingidos, é evidente que vai ser encurtar um pouco, mesmo que o valor seja menor, mas eu penso que todos aqueles que têm amor por alguém vai fazer esse gesto. Adultério. Bom, segundo o dicionário, é violação, transgressão da regra de fidelidade conjugal imposta aos cônjuges pelo contrato matrimonial, né? O casamento é um contrato, praticamente, cujo princípio consiste em não se manter relações carnais com outro fora do casamento. Bom, mas o que diz o direito de família, o que o âmbito jurídico fala atualmente sobre a prática? É o que a gente vai saber agora com o advogado Fernando Malheiros Filho. Boa tarde, doutor. Tudo bem? Boa tarde. Bom, divórcio é uma das consequências do adultério, também pode acontecer. Provavelmente sim. Mas a questão do adultério, o que hoje o âmbito jurídico, o que a lei fala sobre adultério? Boa tarde. O adultério, boa tarde. O adultério perdeu muita significação. Embora ele tenha uma significação emocional, uma significação afetiva, moral, inclusive, do ponto de vista jurídico, a significação se perdeu muito. O adultério, como nós sabemos, era uma questão de ordem pública, de Estado, era um crime. Ele era crime penal, né? Previsto no Código Penal. Eu ainda no início da minha profissão, ainda vi casos de flagrantes de adultério. O adultério tinha que haver, como acabasse de dizer, a conjunção carnal. Logo havia a necessidade de um flagrante. A polícia era acionada para identificar o casal que estava mantendo relações sexuais ilícitas. Tá? Então ele perdeu essa significação, ele deixou de ser legalmente um crime, de modo que, e há muitos anos, muito antes dessa alteração do Código Penal, que é do ano de 2005, e muito antes não se tinha mais processos judiciais para apuração do crime de adultério. E também no plano do direito de família, ele vem paulatinamente, hoje eu posso dizer que inteiramente, deixando de ser um ilícito civil. O Código Civil ainda prevê a violação do dever de fidelidade como uma das causas da separação e do divórcio. No entanto, eu diria que esse é um dispositivo legal que hoje não encontra mais aplicabilidade, porque todos os tribunais, isso não só com relação ao adultério, mas em relação aos demais deveres conjugais, todos os tribunais vêm sustentando que essa é uma questão de foro íntimo, que o judiciário, o Estado não deve se imiscuir nessas questões pessoais dos cônjuges. Isso é uma questão pessoal. É claro que, em determinadas circunstâncias, dependendo da gravidade da situação, eventualmente pode gerar um direito a uma indenização, mas é uma questão muito, muito específica e teríamos que examinar o caso concreto. Só pedir uma licença. Bom, você pode participar aqui da nossa conversa aqui através de perguntas. O telefone é 3230-1560. Bom, continuando a conversa aqui com o doutor Fernando. Bom, mas a questão do adultério, existe uma questão que as pessoas podem, por exemplo, exigir ou pedir danos morais em virtude dessa questão? Em tese, sim. No entanto, eu já adianto que deve ser um processo muito difícil. Por quê? Porque o relacionamento entre um casal não se resolve, não se limita à questão da fidelidade. Um pode ter sido infiel e o outro pode ter praticado várias outras violações aos deveres comuns de respeito, de convivência, enfim, que podem ter gerado aquela situação. Sim. É essa a razão fundamental, considerando o elemento anímico, esse aspecto subterrâneo que vive em cada ser humano, que o Freud, de alguma maneira, desvendou através da psicanálise, que faz com que o Poder Judiciário se afaste um pouco dessas questões. Eu diria que, muito embora, em tese, o adultério possa, efetivamente, gerar uma demanda de dano moral, no caso concreto, eu diria que é uma ação difícil, porque este cônjuge que foi submetido à quebra do dever de fidelidade também não pode ter quebrado quaisquer dos demais deveres oriundos ao casamento. E não há casamento, as pessoas não se desentendam,
né? Não utilizem palavras mais duras, não tenham discussões, né? Não digam coisas para outras pessoas, especialmente aquelas que estão muito machucadas e às vezes por culpa própria, né? E que falam para os outros. Enfim, é uma situação muito complexa, né? Que o judiciário, em geral, prefere não se imiscuir. Tá, existe uma diferença entre adultério e traição, né? Adultério seria a questão da... O adultério no sentido do tipo penal que não existe mais, demandava a relação carnal. No entanto, existem atos desonrosos, né? Atos que podem significar uma injúria, como, por exemplo, manter uma relação emocional virtual. Justamente. Ou manter uma relação que não tem ainda se desenvolvido no sentido sexual do termo. De modo que que o adultério depende da relação genital, né? Às vezes uma troca de abraço, uma troca de beijo não chega a significar um adultério propriamente dito. Mas também temos aí uma questão semântica, né? Eu estou falando do adultério, crime, né? Capitulado pelo Código Civil, que não existe mais, né? Quando nós vamos olhar o Código Civil, Código Penal, o Código Civil, nós falamos em dever de fidelidade, né? Que é uma expressão muito mais ampla. Evidentemente, um cônjuge que tenha contratado a fidelidade começa a ter relações pela internet, começa a ter vínculos virtuais, começa a ter flertes, pode desconstituir o casamento, mas menos ainda o judiciário deve e o Estado deve se imiscuir nesse tipo de situação. Essa é uma questão de foro íntimo, uma questão familiar que deve ser resolvida internamente. Para que serve o judiciário? Diante da insuportabilidade da vida, que comportamentos como esses e outros podem determinar, ele vai regulamentar as relações para depois da separação do divórcio. Vai dizer o que tem que se pagar de alimentos, como é que vai ser a divisão do patrimônio, o que vai se decidir em relação à guarda dos filhos e todas as demais questões jurídicas que vinculam homem e mulher numa... Justamente, o adultério seria, como tu disseste, uma questão de foro íntimo, então o adultério, a pessoa não suportaria mais conviver naquele ambiente, isso poderia ser uma justificativa para que ocorresse a separação. Hoje, né? Quando se promove uma demanda unilateral de divórcio ou de dissolução da união estável, no caso da união estável, com muito mais razão, porque não há esses deveres na união estável, não estão devidamente configurados, a fórmula legal é um pouco diferente, eu não preciso mais dizer ao juiz a razão pela qual eu estou pedindo o divórcio, salvo se eu quero uma providência mais grave como relação ao outro. Imaginemos a seguinte situação, o pessoal que nos acompanha deve imaginar isso ou ter visto essa situação acontecer. Um casal se desentende, mas eles moram na mesma casa. Não é mais possível conviver. Quem fica e quem sai. Se não houver um acerto entre eles, tá, algum juiz vai ser chamado a decidir. Nesse caso, a causa da insuportabilidade pode ter alguma relevância. Tá certo. Agora estamos com o Fernando Mareiros Filho, advogado. Obrigado, Fernando, pela gentileza. Eu que agradeço o convite. Boa tarde, obrigado. Olha, a partir de hoje, não serão apenas os professores que estarão em greve na cidade de São Leopoldo. Servidores da saúde e da Guarda Municipal aderiram à paralisação e os reflexos nessas áreas já começam a ser sentidos pela população. A madrugada foi de espera para Gilberto. Em torno de umas 12 horas. E o que o pessoal do hospital alegou para essa demora? Que a falta de funcionários, né? Estão com quadro de funcionários reduzidos. Desde o início do dia, a emergência do Hospital Centenário atende com apenas 8 funcionários. A categoria aderiu à greve dos professores, que já dura 8 dias. Nesta escola, onde a adesão foi total, 91 crianças ficaram sem aulas. Segundo a Prefeitura, 691 professores estão paralisados. Hoje pela manhã, uma concentração na Câmara de Vereadores reuniu os grevistas. Entre as reivindicações está o reajuste de 13% nos salários. Nós estamos indo para a rua para que o nosso salário seja pago em dia. Nós temos uma média de 50 a 60 dias de atraso. Quando nós temos que receber o nosso salário total dia 29 de maio, a gente vai receber dia 29 de junho. Então nós não temos mais condições de trabalhar. Então essa é a nossa principal reivindicação. Aí, o que é de lei, né, o reajuste, nós estamos nem pedindo aumento. Estamos pedindo o INPC, que é lei dentro do município, e é lei federal. Funcionários da Guarda Municipal também cruzaram os braços. Há 8 anos na função, Newton reclama do atraso no pagamento dos salários.
Eu, no meu caso, a patroa está me ajudando, minha esposa me ajuda a pagar água e luz. Mas conta de banco, eu estou com contas atrasadas. Segundo o prefeito, não há dinheiro em caixa para pagar o reajuste aos servidores. O escalonamento dos salários também é necessário, já que o município vive um momento de queda nas receitas. O custo mensal com a folha chega a 22 milhões de reais. O município depende de repasses. E esses repasses estão sendo mínimos, né? E de uma maneira atrasada. Então, o que a gente está fazendo com os funcionários? Conversando e explicando. Quer dizer, as portas não estão fechadas e a gente pode marcar até o final do ano novas reuniões para ver se a receita aumentar. Com certeza, eu sou o primeiro a repor o índice, as perdas, né? E também, mas principalmente, antes das perdas, pôr o salário em dia. Ainda pela manhã, o prefeito recebeu o comando de greve para uma nova negociação. À tarde, uma caminhada reunindo os servidores deve percorrer o centro da cidade. E agora, futebol. Times de futebol de várzea de todo o estado têm até hoje para se inscrever no campeonato da categoria. As inscrições devem ser feitas pela prefeitura de cada cidade através do site da Fundergs. O campeonato começa em agosto. No ano passado, 63 equipes participaram do Gauchão de Várzea. O campeão foi o representante de Canoas. O futebol de várzea reúne apaixonados pela bola que enfrentam muitos obstáculos para entrar em campo. Veja no quarto trecho do programa TVE Repórter como é a realidade em Porto Alegre. O programa na íntegra está na página da TVE. A reportagem é de Cristina Charão e Ademar Izaguirres, que chutam a bola para dentro de campo. É contigo, meu amigo Chiru. Obrigado, Vonley. Eu, em nome da Liga do Chico Mendes, agradeço a tua participação também. E bem-vindos à Liga do Parque Chico Mendes, em nome de Chiru. Tem equipes que participam comigo, começa lá da Vila Farrapos, lá do Maitá. Tem equipe do Maitá, tem gente ali da Nova Brasília, no Sarandi. Tem da Vila Ramos, do Sarandi. Do Parque dos Maia. Aqui da Coab Rubem Berta, que tem duas equipes que participam comigo. E tem o Figueira do Moro Santana. E o resto das equipes são aqui da volta. Batista Flores e o pessoal aqui do bairro. Que entrego no total, eu tenho 17 equipes na liga. Eu sou uma das maiores ligas da Várzea de Porto Alegre, é a minha aqui. Que mais número de equipe tem são a minha. Aqui no parque, aqui eu que venho aqui, eu pinto as goleiras, eu que arrumo, faço marcação de campo, tudo é comigo. Eu sempre gostei da Várzea e gosto por causa disso aí. É um envolvimento. A gente eu saio domingo de manhã, 8 horas da manhã, só chego lá pelas 6 horas da tarde em casa. O pessoal está trocando roupa atrás dos eucaliptos, atrás dos carros, fica meio desconstrangido. A gente não tem um banheirinho, não tem nada, as famílias vêm aqui, vem mulheres, vem com crianças, a gente não tem nada no parque aqui. É muito difícil no parque aqui. Deve ter gostado da várzea para assistir a várzea. Eu mesmo já tive muitos patrocínios, o pessoal tive propostas de patrocínio aqui, o pessoal, a comunidade me ajuda, põe a mão na massa. Eu não consigo uma liberação de uma área da SMAN aqui para poder fazer um vestiário. Não temos uma bica em beira de campo aqui para o jogador sair de campo para se hidratar, passar uma água no rosto, nem isso não temos uma bica aqui no parque. A minha terra vai vibrar. Se a meninada do Brasil virar Neymar, fazendo graça, O Cosmos ele foi fundado em 93 pelo meu falecido marido. Ele e um grupo de amigos se juntaram, que todo mundo gostava de futebol, né? E ele, como era ex-jogador, daí foi fundar o time e começaram a pegar a gurizada. Primeiramente nós tínhamos 3 quadros, que era o primeiro, o segundo e o veterano, né? E com o passar do tempo, como é difícil lidar com a gurizada, a gente foi eliminando e ficando só com o veterano. E quando ele faleceu, em 95, eu continuei a comandar o time. E estou até hoje com eles. E é só o veterano, entendeu? Estou sempre junto com o pessoal e o pessoal sempre me respeitou muito bem. E eu gosto dessa função dos fins de semana. A comunidade, daí se reunimos, né? Tinha um campo lá, que era ali a antiga Venceslau, que é a Venceslau agora, né?
Nós pegamos, fomos lá, fizemos o campo. Só que nós ficamos desde 83, nós ficou até pouco. Depois pegaram e tiraram o campo e botaram casa. Daí nós vimos para... Joguemos no parque, só fora, no caso que nem só joga. Porque tem o parque aqui que nós pegamos, tem... Vamos fora, mas o nós joguemos agora é aqui. Os jogadores da associação vêm de onde para jogar na associação? Tem gente que vem de Guaíba, tem uns que é daqui, Leopoldina, mas vem de todo lugar. Todo vem pelo só a amizade que temos, que formemos. Qual é a dificuldade de ser presidente de um time de futebol de várzea? A dificuldade é grande. É grande que a gente não consegue, tipo assim, um patrocínio. A gente tem que se agarrar com unhas e dentes, cada um tira um pouquinho do bolso para poder comprar um fardamento, para poder... Eu mesmo, eu cuido do fardamento, da lavagem, tudo, sabe? Porque tu não tem como tu pagar para lavar o fardamento, eu que organizo tudo, sabe? Então a dificuldade é grande. A gente não tem apoio de ninguém. É muita vontade, né? Que eles vêm, ninguém ganha nada, eles vêm gasolina, tem gente que vem de ônibus, tem gente que vem a pé, tudo. Vem por causa que eles gostam mesmo, gostam da associação do Unda. Vem na beira de campo aí, eu ver, tem 17, 20 jogadores, estão todos aí. E tu não precisa, tu pega, domingo é tal lugar, todo mundo vai, é o comprometimento que eles têm. Isso aí é o que mais vale, né? E amanhã, no último trecho do TVE Repórter sobre futebol de várzea, o celeiro de craques que saem da periferia. Bom, a gente vai continuar aqui falando de esporte. Na noite desta quarta-feira, a seleção brasileira jogou no estádio Beira-Rio. Último amistoso antes da Copa América, que começa hoje. Vitória de 1-0. E quem está conosco aqui para comentar sobre o jogo é o Farid Germano Filho. Boa tarde, Farid. Tudo bem, Marcelo? Tudo bem? Diferentemente da várzea, a gente viu, né? Um espetáculo que é essa série de matérias a respeito do futebol de várzea. Antes da estreia contra o Peru na Copa América do Chile neste domingo, 6h30 da tarde, o Brasil do técnico Dunga venceu Honduras, placar magrinho, um jogo fraquinho, 1-0, gol do Firmino. A torcida que foi até o Beira-Rio chegou confiante num bom espetáculo, na goleada da seleção brasileira, mas não foi nada disso. Veja. O Beira-Rio ficou verde e amarelo e nem o tempo atrapalhou. E essa chuva não atrapalha? Trio elétrico, caminho do gol, policiamento reforçado e o trânsito modificado. Tudo para receber o amistoso Brasil e Honduras. E tem como ver tudo isso e não lembrar de um ano atrás da Copa do Mundo no Brasil? Teve até torcedor que veio de longe para assistir a partida. Nós saímos de Criciúma, Santa Catarina, para vir assistir esse jogo, né? Não é sempre que a seleção joga ali, a gente tem que aproveitar quando vem, né? A gente veio na Copa, mas não era a seleção, era França e Honduras. Hoje é Brasil e Honduras. E o clima é o mesmo de Copa do Mundo. Ah, claro, né? Caminho do gol, tudo. E a torcida estava otimista. Não teve frio nem chuva que desanimasse quem foi até o Beira-Rio. Dá para ver até pelos palpites. Só goleada. Brasil 3-0. Brasil 3-0. 3-0, certo? 3-0. 3-0. E com todo esse entusiasmo, até dá para pensar que o resultado do Brasil contra a Alemanha no ano passado foi esquecido. Será? O clima é de Copa do Mundo, mas a seleção espero que não seja de Copa do Mundo. E esse amistoso cheio de lembranças da Copa do Mundo terminou com a vitória da seleção brasileira. Essa partida encerrou a preparação do Brasil para a Copa América do Chile, que no próximo domingo já tem jogo do Brasil contra o Peru na busca pelo 9º título da Copa Sul-Americana. Bom, como a gente viu aí, né, Farid? O pessoal esperava 3-0, foi 3-0, 1-0, todo né? mundo 3-0. É, verdade. Agora, Marcelo, essa seleção brasileira, ela deve muito, né? Precisa de muito futebol, de muito mais futebol, se quer realmente conquistar a Copa América.
E o que mais decepciona, a gente viu na reportagem da Fernanda, o torcedor chegando animado no estádio Beira-Rio, falando em 3-0, o pessoal vindo de Criciúma, em Santa Catarina, é que depois do jogo o Robinho dá uma declaração dizendo que os jogadores tiraram o pé, né? A linguagem futebolística, se pouparam para a Copa América. É brincadeira com o torcedor, né? O torcedor encara ingresso caro, chuva, frio, que começou a esfriar, vento, uma série de adversidades, e aí acaba vendo um joguinho, que foi um joguinho bem fraquinho mesmo da seleção brasileira. E aí, o que resta a nós brasileiros? É ter a esperança de que o Dunga possa, com esses jogadores, reverter o que hoje o Brasil não tem, que é o favoritismo para a Copa América. O favoritismo hoje é da Argentina, do Messi, do Agüero, enfim. E depois vem a seleção da Colômbia, e ainda tem o Uruguai, e aí entra a seleção brasileira. O Brasil vai ter que mudar muito, evoluir muito, porque amistoso é uma coisa, quando começa a valer, muda completamente. Agora, um bastidorzinho. Bastidores, é sempre bom bastidores. Sempre bom, né? Sempre bom. Os jogadores, eles falaram que se pouparam, né? Que tiraram o pé da bola. Mas um passarinho, essa do passarinho antiga, né? Me contou que, pós-jogo, os jogadores fecharam uma casa noturna de Porto Alegre e convidaram em torno de 60 amigas por uma confraternização. Aí eles estavam bem preparados. Pois é. Bom, vamos ver o que acontece na Copa América. Vamos ver agora na Copa América como é que foi essa última preparação em Porto Alegre. Bom, justamente. Dentro de campo, uma decepção. Agora, fora de campo, não sabe. Tá certo. Obrigado, hein, Farid. Valeu, Até a Marcelo. próxima. Obrigado. Uma das mais conhecidas escritoras brasileiras e representante da dramaturgia do sertão nordestino, Raquel de Queiroz, foi a primeira mulher a ingressar na Academia Brasileira de Letras. Há exatos 85 anos, Raquel lançava o 15, principal obra de seu acervo. Já está aqui conosco o apresentador do programa Tons e Letras da FM Cultura, Luiz Gil, que vai falar um pouco sobre essa obra. Boa tarde, Gil. Boa tarde, Lívia, Marcelo. Realmente, é um livro clássico da literatura brasileira, né? Ele retrata a seca, a grande seca de 1915, que ocorreu lá no Nordeste do Brasil. A essa época, a autora era muito pequenininha, né? Pois é, uma curiosidade, não? Ela tinha apenas 20 anos? Quando ela escreveu, mas em 1915, quando veio essa grande seca, ela lembrava vagamente, assim, de retirantes, aquela coisa. Em 1919, ocorreu outra seca muito grande. E aí ela já era maiorzinha e tal, e aí, quando ela tinha 19 para 20 anos, ela resolveu escrever esse livro 15, retratando essa realidade dura lá do sertão nordestino. E o livro, quando saiu, quem lançou o livro, quem publicou o livro, foi o pai dela, né? Eu gostei do teu livro, né? Ela escreveu num caderno e tal. Vamos publicar? Vamos. Mas não teve repercussão nenhuma o livro, né? E aí, mas eles mandaram exemplares para a Crítica do Rio de Janeiro, que então era um grande centro, um grande polo cultural aqui do Brasil. E aí sim, os críticos leram o livro e realmente ele ganhou um impulso muito grande, né? A história é bem simples, é a história de uma professora, de uma moça culta, que está observando justamente esse cenário, essa seca e tal. Ela tem um leve romance insinuado com um filho de um fazendeiro rico do local, do interior do Ceará, e também tem um terceiro polo narrativo que são os retirantes, né? Uma família de retirantes que não tem mais emprego com a seca, e eles têm que ir a pé pelo sertão lá tentar buscar ajuda numa cidade. E tem cenas ali no livro fantásticas, assim, algumas bem fortes, né? O filho de um dos retirantes come uma raiz lá e acaba morrendo, um outro filho dele se perde. Eles chegam na cidade lá, eles vão para um campo de concentração, imagina só, em 1915, que era um campo que recolhia essas pessoas, os retirantes, tentava dar algum auxílio, alguma ajuda. E o livro mostra também, esse romance mostra, como já iniciava esses processos migratórios, né? O pessoal saindo do Nordeste tentando a sorte em outro lugar. Alguns iam para o norte do Brasil tentar a exploração da borracha, né? Outros já para São Paulo naquela época, né? E ela conta toda essa trajetória desses personagens e realmente é um livro que se tornou clássico, é um clássico da literatura brasileira e diferente do que muita gente pensa, ele não é um livro pesado, não é um livro
que o leitor pode pensar, é um clássico da literatura, então vai ser difícil eu ler. Não, a linguagem é super simples e quem começa a ler, é um livro fininho, né? Até a edição que eu tenho aqui a gente pode ver, né? Quem começa a ler não para. Que bacana. É um livro realmente que a gente recomenda porque vale a pena. Uma ótima dica, então. Raquel de Queiroz, o 15. Muito obrigada, então, Dil. Imagina. A gente se fala semana que vem. Até lá. Obrigado, Dil. E esta é a última semana para quem quiser visitar a Fena Doce de Pelotas, que vai até domingo. Um dos destaques é o Festival de Gastronomia, em que chefes de cozinha dão dicas culinárias para a população. E agora papel e caneta na mão, porque a reportagem da TV UCPEL traz uma receita de dar água na boca. Valorizar o que é da região, o produtor e a produção local. E na hora de cozinhar, incluir a família no processo e não esquecer as tradições. O Fabiano largou o emprego para montar o seu próprio negócio. Hoje em dia, ele é o chefe pãozeiro e consegue espalhar os seus valores por meio da comida. E o que a gente tenta disseminar é de fazer um pão como se fazia antigamente. Um pão com memória afetiva, com aromas da infância e com produtos locais, com produtos naturais, que eles vão conferir mais aroma e vão conferir mais cor e mais sabor ao produto. Para o grupo do Lar da Criança São Luís Gonzaga, ele ensinou 2 receitas. Hoje a gente está fazendo um pão de batata doce, com raspas de bergamota. E agora você vai aprender a receita desse pão. Você vai precisar de 1 kg de farinha, 300 gramas de batata doce, 20 gramas de sal, 100 gramas de açúcar, 550 ml de água fria e 10 gramas de fermento. A batata doce precisa ser cozida e amassada antes. Depois de mexer todos os ingredientes secos, adicione a batata e a água. Misture, adicione a manteiga e as raspas de bergamota. Depois de sovar e esperar a massa descansar, está pronto para levar ao forno. A batata doce pode ser trocada por cenoura ou beterraba. Todos os meses nós temos curso aqui, projeto dentro da comunidade, para ir desenvolvendo as meninas. Uma experiência maravilhosa porque todos nós precisamos, né, de adquirir experiência como ter assim os alimentos, né, tudo saudáveis e o modo de preparação. Bom, receita essa hora da fome, né? Muita fome. Com certeza. Bom, o Canal Aberto fica por aqui. Amanhã você vai ver uma entrevista sobre os benefícios do suco de uva para a saúde. Também vamos falar da qualidade do azeite que está sendo produzido aqui no estado e que já faz parte da gastronomia gaúcha. É amanhã, ao 12h30. Até lá. Uma boa tarde.